Vou fazer uma cirurgia plástica, e agora? O que eu tenho que saber, o que eu tenho que fazer? Calma aí que nesse vídeo eu vou contar tudo o que você precisa saber para fazer a sua cirurgia plástica e no final eu ainda vou contar uma coisa que você não pode deixar de fazer. Olá, meu nome é Henrique Reis, eu sou cirurgião plástico. Antes de mais nada, curta, se inscreva nesse canal e também me segue lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar minha rotina com vocês. Uma pergunta que todo mundo tem é: vou fazer a cirurgia plástica e agora? Como que eu faço? Já chego com os exames, emagreço primeiro, emagreço depois, devo emagrecer para fazer lipo, devo engordar para fazer uma lipo? São muitas as dúvidas que passam na cabeça tanto do paciente quanto do acompanhante. Então esse vídeo é para tentar dar um norte para vocês que estão pensando em fazer uma cirurgia plástica. Primeira coisa é pesquisar o cirurgião plástico. A consulta médica é muito importante, muito importante. Pesquise o profissional que você vai fazer a cirurgia plástica, olha o currículo dele, olha se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e se você tem afinidade, né? Marque a consulta. Muitos pacientes perguntam preço, quanto é, orçamentos. Não existe orçamento sem ver o caso, né? Cada caso é um caso. Às vezes a paciente acha que precisa fazer prótese de mama e na verdade tem que fazer mastopexia. Às vezes existem outros procedimentos que a gente só vai conseguir ver na consulta médica, examinando o paciente como um todo. Então escolha o profissional e marque a consulta. Se o paciente quer fazer algum procedimento corporal, abdominoplastia, lipoaspiração, eu sempre recomendo operar com um peso próximo do IMC menor ou igual a 26. O que é o IMC? É o índice de massa corporal, que a gente calcula dividindo o peso pela altura ao quadrado. Então, se o seu IMC for mais ou menos entre 26, igual a 26 ou abaixo disso, seu caso vai ter um bom resultado com a cirurgia plástica e, além de tudo, a cirurgia vai ser mais segura, porque quanto mais magro o paciente, mais segura é a cirurgia. Se o paciente não tem esse IMC, dá para operar, mas o resultado fica muito melhor quando chega no IMC próximo de 26. E se está muito alto, eu recomendo emagrecer, né? A gente geralmente dá um retorno ou marca a cirurgia para mais tarde e manda o paciente acompanhar com um nutricionista ou, se ele preferir, tentar emagrecer por conta própria. A atividade física eu acho de fundamental importância, tanto antes da cirurgia plástica como depois de feita a cirurgia plástica, para manter o resultado. A gente não pode achar que a cirurgia plástica é milagre. Ajuda e muito o paciente a dar uma virada na sua vida. Só que se ele depender, botar todas as suas fichas só na cirurgia plástica, ele vai ficar frustrado, porque se continuar sedentário, continuar comendo mal, infelizmente vai perder o resultado. O segundo passo são os exames. Não precisa vir com os exames na consulta, a gente já pede de rotina os exames pré-operatórios, que geralmente é o exame de sangue, um eletrocardiograma, um raio-x de tórax e, dependendo, algum exame de mama, ultrassom de mama ou mamografia e um exame do abdômen, geralmente um ultrassom de abdômen, se o paciente fizer alguma cirurgia nessa região. Se os exames estiverem ok, né, na consulta de retorno, eu sempre dou mais uma consulta de retorno para o paciente vir, para a gente criar uma afinidade, para o paciente se sentir muito seguro, muito firme, tirar todas as dúvidas. Gosto que venha algum acompanhante junto também para esclarecer bem. E se os exames estiverem ok, a gente esclarece mais sobre a cirurgia e também marca uma consulta com o anestesista. A consulta com o anestesista é de fundamental importância para que ele examine o paciente do ponto de vista da anestesia. Outro ponto de fundamental importância é o psicológico. Não opere se você tiver um trauma recente, ter perdido algum ente querido, ter se divorciado. É muito bom o paciente estar estável emocionalmente, porque a cirurgia plástica mexe muito com o psicológico. O paciente costuma ficar um pouco mais fragilizado, um pouquinho mais triste no começo, em alguns pacientes, é normal. Por quê? Porque mexe, né, com o corpo da gente, a gente fica mais frágil, mais dependente. Então é muito bom operar se você estiver bem mentalmente. Não aposte as suas fichas que a cirurgia plástica vai melhorar se você estiver muito triste, deprimido. Espere um pouquinho, vá na consulta igual, que a gente vai esclarecer e vai chegar em comum acordo na melhor época para operar. Se você tiver alguma doença associada, também é muito importante falar na consulta, que a gente consegue controlar essa doença, encaminhar para os especialistas que possam tratar essa doença para que ela consiga ficar estável e a gente poder operar se for o caso. Então, é muito importante falar as medicações que usa, se usa anticoncepcional. Anticoncepcional é hormônio, então a gente sempre acaba suspendendo antes da cirurgia porque é um risco para trombose. Se usa hormônios anabolizantes, se usa anticoagulantes. Leve uma listinha na consulta dos remédios e das medicações que você usa, que vai facilitar muito a consulta médica. Importante também falar as cirurgias prévias que você já fez, tanto plásticas quanto de outras especialidades. Seu histórico médico vai contar muito
para o cirurgião planejar o que ele vai fazer na sua cirurgia para que o resultado seja o melhor possível. É muito importante você tirar as dúvidas das possíveis complicações com seu cirurgião plástico. Toda cirurgia tem riscos, eu brinco que atravessar a rua tem risco, né? A pessoa pode ser atropelada. Cirurgia plástica tem risco. O que a gente faz é minimizar esses riscos ao máximo, usando meia antitrombose, usando compressor pneumático, que é aquele aparelhinho que massageia a perna, estimulando a deambulação, a caminhada precoce, a usar malhas adequadas, controlar as doenças associadas, orientação. Paciente bem orientado, e se a cirurgia for muito bem controlada, operar num tempo curto também é muito importante. Quanto mais longa a sua cirurgia, mais aparecem os riscos, então a cirurgia tem que ser programada para que o tempo seja o menor possível, e tomando todas essas medidas, a segurança da cirurgia aumenta muito. A anestesia costuma causar um certo medo nos pacientes também. Não precisa ter medo, a anestesia hoje em dia é muito segura, muito monitoramento, vários aparelhinhos ali monitorizando. Costuma ser anestesia geral na maioria das minhas cirurgias, que é a mais confortável para o paciente. Ele dorme e quando acorda a cirurgia já está pronta, para o paciente parece que passou 1 minuto, né? E é muito confortável a anestesia geral e segura. Em relação à promessa que eu fiz, o mais importante de tudo isso que eu falei é você ter afinidade com o seu cirurgião, se sentir segura, se sentir à vontade, se tiver uma complicação, saber que pode contar com ele. Essa relação médico-paciente muito bem feita, se você se sentir bem com o seu cirurgião, a cirurgia flui, e se você estiver bem mentalizando que tudo vai dar certo, o estado emocional, como eu falei, conta muito, isso é de fundamental importância. Tire esse sonho do papel, marque uma consulta com o cirurgião, que tudo começa na consulta médica. A gente explica, a gente passa o orçamento, a gente elimina os fatores de risco, esclarece e planeja a melhor cirurgia para o seu caso, não para o da sua amiga, mas para o seu caso. E isso é importante. Por isso a consulta eu valorizo bastante, é o que você não pode deixar de fazer. Espero ter esclarecido todas as dúvidas, mas se ficou alguma, comenta aí que eu vou responder. E não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também me seguir no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar minha rotina com todos vocês.